Voltamos a apresentar Eleições 2016. É a Difusora, acompanhando toda a movimentação política de Franca e região. Difusora. Para o quarto bloco do debate com os candidatos a prefeito da cidade de Franca. Neste bloco teremos o Pinga Fogo com candidato perguntando para candidato com tema livre. Eu ressalto que todos os 6 candidatos a prefeito das coligações do pleito deste ano foram convidados. E cito a ausência de Sidney Franco da Rocha. Conforme as regras, quando algum candidato não comparece ao debate, seu nome continua nos recipientes utilizados para os sorteios. Estão presentes Dr. Ubiali, Flávia Lancha, Gilson de Souza, Gilmar Dominici e Tiago Rodrigues. Como todos perguntam e todos respondem uma única vez, o nome do ausente também poderá ser escolhido. A pergunta será exposta e, obviamente, ficará sem resposta. Vamos às regras detalhadas deste bloco. Neste quarto bloco, todos os candidatos farão perguntas aos seus concorrentes. É o Pinga Fogo. O tema é livre e será escolhido pelo candidato que elaborar a pergunta. O candidato que vai responder será escolhido pelo perguntador e a ordem dos perguntadores será definida por sorteio. Nenhum candidato poderá ser escolhido para responder mais de uma vez. O padrão de tempo será o seguinte: 1 minuto para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 30 segundos para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Vamos lá, eu começo com o sorteio do candidato que fará a primeira pergunta. Lembrando que o tema é livre e cada candidato escolhe para quem vai perguntar. Primeiro sorteado é Gilson de Souza. Então, Gilson, por favor, 1 minuto para fazer a sua pergunta direcionada para quem o senhor quiser. Eu vou perguntar ao Tiago. E digo isso para o Tiago porque o Tiago, ele é um jovem que é muito importante a participação dele e ele teve poucas oportunidades, nós tivemos mais do que ele. Então eu vou fazer a pergunta ao Tiago. Tiago, na parte do esporte, qual que é o projeto que você tem para fazer com que a criança ela tenha assim, mais motivação para fazer a prática esportiva? Tiago, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Obrigado pela pergunta. A primeira coisa que nós temos que fazer na prática esportiva é incentivar o esporte recreacional e não incentivar tanto o esporte de alto rendimento. Aqui em Franca, infelizmente, a Prefeitura destina amplos recursos para o chamado esporte de alto rendimento, que não está associado à saúde da população, está ligado ao entretenimento. Nós achamos que a política de esporte tem que estar integrado também à política de educação, para que o nosso esporte possa desenvolver. Inclusive, nós tivemos uma fatalidade nessa última semana, que o Mendonça Filho, que é do seu partido, propôs uma reforma do ensino médio, ao qual exclui a educação física das escolas. Isso é um grave crime, porque nós já temos pouca aula de educação física, eu acho que teria que ter mais, inclusive. Infelizmente, o Michel Temer está querendo retirar a educação física do ensino médio. Nós achamos que a prática esportiva tem que estar ligada à população. Então, a nossa proposta é incentivar o esporte na escola e também o esporte como lazer. Inclusive, tem as academias móveis que foram feitas pelo governo Alexandre, mas não tem sequer um profissional de educação física ali para fazer a orientação do público. Porque às vezes vai fazer um movimento errado, porque o profissional de educação física pode, por exemplo, orientar a intensidade do exercício. Então, de fato, nós do PSOL pensamos que a política de esporte está ligada à educação. E uma das primeiras medidas que nós vamos fazer é criar uma Secretaria de Cultura e Esporte. Nós não vamos deixar a responsabilidade da política pública do esporte nas mãos da FEAC. Muito obrigada. Gilson, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Eu tive a oportunidade de, como deputado, ser vice-presidente da Comissão de Esporte e Turismo do Estado de São Paulo. Fizemos, então, essa comissão, um projeto importantíssimo, que é a Lei de Incentivo ao Esporte. O que é a Lei de Incentivo? O empresário francano ou qualquer outro empresário do Estado de São Paulo, ele pode, na verdade, adotar os bons projetos na formação dos atletas através do ICMS. Então, isso foi uma iniciativa nossa como deputado. Muito obrigada. Agora, Tiago, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. O esporte é a melhor maneira de disputar essa juventude. Como eu falei no bloco anterior, onde o Estado entra com cultura, esporte e educação,
o crime organizado deixa de ter um poder persuasivo dos jovens. De fato, nós queremos disputar o coração dessa juventude. E não só da juventude, mas também das pessoas mais velhas também. Porque nós sabemos que a cultura esportiva ela é essencial para o desenvolvimento da saúde da população. Nós pretendemos também incentivar campeonatos entre escolas, o campeonato armador. Nós temos um campeonato armador que movimenta tanto recurso, a prefeitura não investe um centavo no campeonato armador de futebol. Nós queremos fazer essa parceria, porque nós sabemos, inclusive, que é esse tipo de esporte que faz com que a população tenha saúde de qualidade. Então, o nosso projeto é incentivar o esporte como um lazer, não um esporte de alto rendimento para gerar empresários. Muito obrigada. Agora vamos ao sorteio do próximo candidato que fará a pergunta. Candidato sorteado, Sidney Franco da Rocha. Como candidato sorteado para perguntar, ele não compareceu. Quem formula a pergunta e escolhe para responder é o Núcleo de Política do GCN. Por gentileza, Edson Arantes. Vou escolher o Gilmar Dominici. Gilmar, neste ano, de janeiro a julho, o trânsito em Franca feriu mais de 870 pessoas. Um grande problema que nos afeta. Muitos dos acidentes têm como causa o desrespeito às normas de trânsito. O senhor é a favor da instalação de radares eletrônicos na cidade? E eu pergunto ainda, quais suas propostas para diminuir o número de acidentes na cidade? Gilmar Dominici, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. A favor da vida. E tudo que nós pudermos fazer para garantir que jovens e pessoas não percam a vida no trânsito de Franca, nós vamos fazer, respeitando a legislação, criando condições para que haja uma fiscalização efetiva do trânsito e, principalmente, trabalhando na campanha de educação de trânsito. Quando eu fui prefeito, Franca ganhou o Prêmio Nacional de Educação de Trânsito com as crianças. Nós ganhamos 2 prêmios. O Sérgio, inclusive, está aqui, que cuidava do trânsito de Franca, e ele lembra muito bem, ele foi a Brasília me representar quando nós recebemos esse prêmio. Então, investir na educação, em campanhas educativas, em esclarecimento à população é fundamental. Agora, claro que também temos que cuidar de coibir os abusos daqueles que desrespeitam o trânsito, que dirigem embriagado, que avançam o sinal vermelho em alta velocidade. Esses motoristas, na verdade, são pessoas que estão colocando em risco a vida da população. E cabe cuidar dessa forma, esclarecendo, mas ao mesmo tempo tomando as medidas necessárias, que aliás acontece em todas as cidades onde a administração pensa na vida das pessoas. Edson, 30 segundos. Réplica. Gilmar, a moda em Franca agora virou instalar lombofaixas, né? Já foram 22 instaladas e pelo menos outras 40 devem ser colocadas em Franca até o final do ano. Qual que é a opinião do senhor a respeito desse tipo de mecanismo? Gilmar, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Olha, eu disse assim, tudo o que puder ser feito para que o trânsito seja seguro e que provoque, por exemplo, a redução de velocidade é fundamental, porque muitas vezes é o avanço de sinal e o excesso de velocidade que provoca os acidentes, que tira a vida das pessoas. Mas eu queria falar também em relação ao trânsito, sobre a fluidez do trânsito. Eu falei em um outro bloco, nós temos algumas regiões que estão crescendo muito e que necessitam de um investimento para a melhoria da fluidez do trânsito. E fiz a comparação. O Sidney falou que vai fazer um outro pontilhão na Avenida Ismael Alonso. Já fez um, vai fazer outro. Enquanto nós temos entrada da região do Leporaço e entrada da região da Vila São Sebastião como 2 pontos de estrangulamento no trânsito da cidade. E eu estou assumindo aqui o compromisso de trabalhar para que seja viabilizado novas entradas para esses bairros, porque a cidade cresce para a região oeste, para a região norte, muito mais do que para outras regiões. Então, elas têm que ter um atendimento diferenciado. Agora nós vamos ao sorteio do próximo candidato que perguntará. Próximo candidato a fazer a pergunta é o doutor Ubiali. Por favor, 1 minuto, doutor Ubiali, para fazer a pergunta direcionada a quem o senhor quiser, dentre os que ainda não responderam. Eu vou perguntar para o Gilson. Gilson, você, quando foi candidato a deputado, você disse, que a Francana não cairia, que estava tudo acertado. Houve até uma discussão sobre os resultados dos jogos. A Francana ganhou em Franca, perdeu em Marília, e houve a repescagem. No entanto, a Francana caiu, mesmo com a sua promessa de mantê-la na primeira divisão. Agora você disse que vai trazer o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, pelo que eu sei, ele é vinculado à USP, ele depende da USP. A USP
que inclusive está com dificuldade financeira, está dispensando professores, não quer dar reajuste, está com greve lá nas suas unidades. E você também disse que vai trazer o Hospital das Clínicas, porque as vans vão cheias, vão de manhã e voltam de tarde. Essas pessoas não estão indo para o Hospital das Clínicas, estão indo para o ambulatório do Hospital das Clínicas. Queria que você esclarecesse para a gente o que realmente você está fazendo. E se essa sua promessa, como outras promessas que você tem feito, será cumprida realmente ou não. Obrigada. Gilson de Souza, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro, Bialha, a Francana não caiu. Você não assiste futebol, então você não tem nem o resultado. A Francana não caiu. A Francana foi vice-campeã paulista. E eu não fui presidente da Francana também. Eu fui mandato tampão, fiquei lá 1 ano e 2 meses. O único ano que a Francana foi vice-campeão foi no meu mandato tampão. Eu não fui eleito. Eu cumpri um ritual na época que aconteceu, que teve uma renúncia coletiva de toda a diretoria, salário atrasado, tudo atrasado, e o torcedor sabe disso. Nós fomos lá em 1 ano e 2 meses e conseguimos, então, dar essa mudança no futebol. E deixamos 14 atletas da cidade. Se você analisar certinho, foi um time que foi tudo da cidade. Você não vai no futebol para comer. Agora, quanto o problema, de novo, do hospital, você como médico, eu fico para te fazer uma pergunta. Quantos leitos tem a Santa Casa, o Bialli, doutor Bialli? Bom, doutor Bialli, o senhor tem 30 segundos para a réplica. Olha, a Santa Casa vem diminuindo o número de leitos a longo prazo. Nesse momento, ela tem muitos leitos fechados no Hospital do Coração que não foram ativados. A Francana. Você disse que a Francana. Para mim, quantos leitos tem a Santa Casa, doutor Bialli? Você é médico, ué? Você não pode interferir na minha resposta. Não, mas não é só para você me responder, eu te fiz uma pergunta. Eu quero dizer a você, porque tem na Santa Casa, no momento em que o grande problema não é a falta de leitos, a falta Obrigada, doutor Bialli. Eu queria o direito de completar meu raciocínio, porque o Gilson me atrapalhou. Complete, por gentileza. 10 segundos. Eu queria, então, dizer que a Francana não caiu, realmente não estou indo a campo ver jogo de futebol, porque, para mim, ela não está disputando absolutamente nada atualmente e com dificuldade de disputar as coisas que está fazendo. Agora sim, Gilson, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Então, eu vou dizer, a Santa Casa hoje, ela tem 288 leitos. Nós temos, dos 288 leitos, nós temos, doutor Bialli, 54 leitos que são para internação do convênio. Depois nós temos 54 para partos. E depois 197 197 para doenças. Então está claro de que a região cresceu e só a instituição não dá conta. Quando eu falo no hospital, é porque realmente, e nós temos hoje uma região, só Franca tem 340 mil habitantes. E você sabe, como médico, que a Organização Mundial da Saúde, de cada 1.000 habitantes, nós precisamos, tá certo? De cada 1.000 habitantes, precisamos de 3 a 5 leitos. Agora, nós temos 800 mil pessoas na região que dependem da Santa Casa. Muito obrigada, Gilson. Tempo esgotado. Nós vamos agora ao sorteio do próximo candidato que perguntará. A candidata é Flávia Lancha. Portanto, Flávia, por favor, 1 minuto para a senhora fazer a pergunta direcionada ao candidato que a senhora quiser, dentre os que ainda não responderam. Gilmar não respondeu ainda? A senhora pode perguntar para o doutor Bialli, para o Sidney Rocha. Então, doutor Bialli. 1 minuto. Com essas eleições, nós vemos que vários vários deputados estão concorrendo a vagas. Inclusive, nós temos, por exemplo, no legislativo, para deputado estadual, uma grande chance de liberar a vaga cujo Gilson é suplente. Como o senhor encara a possibilidade de ter mais um deputado e que está concorrendo para a prefeitura? Isso não é uma perca para a cidade? Isso não dificultaria mais para que a gente busque mais verbas? Por exemplo, tentar abaixar os impostos para que as fábricas de sapato não saiam de Franca? Qual a sua opinião a respeito disso?
Doutor Ubiali, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. É verdade que a chance do Gilson assumir como deputado estadual é real. A proposta, como ele diz, ele está certo, ele ainda é suplente, mas tudo indica que ele assumirá. Será muito bom. O Gilson, como deputado, tem feito um trabalho bastante interessante. Ele tem procurado atender a demanda. Ele realmente trouxe os deputados em Franca, conseguiu uma baixa relativa do imposto do calçado, mas ficou só na fabricação, não ficou no comércio, o que atrapalhou um pouco a venda dos nossos produtos, e acredito que há muita coisa a ser feita. Inclusive, quando ele diz que vai trazer um hospital estadual, se é um hospital estadual, que não é o Hospital das Clínicas, é uma outra coisa, aí sim ele poderia fazer, porque existe um programa com dinheiro do BID, para o governo construindo esses hospitais que são citados. Esse dinheiro do BID é para fazer investimentos nesse sentido, de melhorar o atendimento. E aí eu acredito que seria muito importante que a ação de um deputado estadual fizesse isso. Os deputados estaduais de Franca, eles não têm trabalhado em conjunto. Infelizmente, o que eles têm feito é voos solos e não há uma cooperação. Isso é muito ruim. Franca precisa que os políticos trabalhem no prol da política do bem comum e não do bem individualizado. Já disse o Papa Francisco, o bem comum é a mais alta forma da caridade. Portanto, muito candidato. Agora, Flávia, tem 30 segundos para a réplica. Uma cidade do tamanho de Franca, nós não temos deputado federal, temos condição de ter mais um deputado estadual. Nós não podemos perder essa chance. Nós temos que pensar, sim, numa administração competente para a nossa cidade e que ela possa usufruir dos melhores meios para conseguir verbas para a nossa cidade. E é com os deputados que nós vamos chegar lá com mais facilidade. Então, é importante se pensar nisso, eleitor, na sua escolha. Obrigada, doutor Ubiali. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Na política, todas as funções são importantes. A de prefeito é a mais importante. Eu aprendi isso na administração pública. Sem o apoio do prefeito, você não consegue fazer absolutamente nada. Que fez isso ou deixou de fazer aquilo, e quando você não vê as pessoas reconhecendo o seu trabalho, é porque você não teve prefeitos ao teu lado fazendo isso. Infelizmente, nos últimos 12 anos, os prefeitos que aqui governaram não nos ajudaram. Nem o deputado federal, nem o deputado estadual. E aí ficou parecendo que a gente fez pouco. E a gente fez muito. Até porque, quando você faz as coisas e não consegue divulgar, as pessoas não tomam conhecimento do que você fez. Por exemplo, o recapeamento que está sendo feito na cidade é uma verba que eu mandei enquanto era deputado federal. Como assim, também a gente trouxe a Universidade Aberta do Brasil, pois nós que trouxemos, e perdemos tantas outras, teríamos feito mais, tivéssemos tido o apoio do prefeito. Por isso, como prefeito, eu apoiarei os deputados estaduais, e se tivermos um federal, muito um federal obrigada, também. Candidato. Nós vamos agora ao sorteio de mais um candidato para fazer a sua pergunta. Gilmar Dominici. No intervalo, Gilson. Gilmar Dominici agora fará a pergunta. Gilmar, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Você pode escolher entre a Flávia Lancha e Sidney Rocha. Olha, eu vou escolher a Flávia Lancha. Flávia, hoje uma grande preocupação dos eleitores está relacionada à questão ambiental, né? Quando o Sidney assumiu o mandato, ele fez um novo contrato com a Sabesp e correu para fazer esse contrato, não teve preocupação de pensar no interesse imediato da população e simplesmente foi lá e fez um péssimo contrato. Franca foi uma das cidades que fechou o contrato mais baixo, porque ele queria dinheiro para fazer recapeamento, para se reeleger. E esqueceu, por exemplo, das lagoas de tratamento do Jardim Paulistano e do aeroporto. Essas lagoas estão, principalmente a do Paulistano, em cabeceira de manancial, ou seja, ela pode prejudicar o abastecimento de água, poluir o abastecimento de água. Então eu queria, Flávio, que você falasse assim, quais são as suas propostas para a área ambiental, caso seja eleita. Flávia, a senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, começando pela própria citação sua, realmente nós precisamos que a Sabesp cumpra esse contrato, de que primeiro dê a sua atenção para essas 2 lagoas, para que canalizar é uma necessidade. Outra questão, meio ambiente.
Meio ambiente é uma coisa que realmente tem a ver com a minha vida, porque eu sempre me preocupei muito. As APPs estão todas precisando de reflorestamento. E tem verbas da FEHIDRO para que isso seja feito. Temos também que pensar na questão do horto florestal. O horto florestal ele está abandonado. Gente, dá para fazer um projeto muito legal de lazer, levar as crianças. Eu tenho já, como vocês devem saber, a minha gincana. É a gincana intermunicipal pelo meio ambiente. E para a gente criar várias gincanas com as escolas municipais, levar para conhecer quais são as árvores nativas da nossa cidade. Além disso, nós precisamos que as escolas trabalhem com reciclagem de lixo para que as suas mães, as mães dos seus filhos, aprendam desde já essa necessidade de reciclar lixos. Obrigada, Gilmar Dominici. 30 segundos para a réplica. Olha, eu estou assumindo um compromisso aqui com toda a cidade de Franca, mas principalmente com os moradores do Paulistano e do aeroporto, que nós vamos exigir que a Sabesp faça o bombeamento do esgoto para a estação de tratamento. Nós temos uma estação em Franca com capacidade para 450 mil habitantes, por que jogar esgoto em lagoa? Esse é um compromisso. E o outro é agilizar as obras para nova captação e tratamento de água em Franca. Eu consegui os recursos, 150 milhões no governo federal, e essa obra está andando na taruga. Nós vamos trabalhar para que agilize a obra de candidato. Novo abastecimento Flávia em Franca. Lancha, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Outro problema é a revitalização dos parques. Temos que criar um parque ecológico. Nós temos Parque do Trabalhador, a Expoagro, Francal, estão todos abandonados. Então, gente, dá para fazer um projeto junto com a iniciativa privada, parceria público e privada, para criar um centro de lazer. E esse centro de lazer, além de ele vai estar trazendo jovens, idosos. Outra questão, adote uma praça. As praças estão abandonadas. Antigamente, o Adote uma Praça funcionava e não era ônus para a prefeitura. Por quê? Porque era a iniciativa privada que pagava. Acabaram com o Adote uma Praça. Então, vamos olhar com muito carinho para toda a questão do meio ambiente na nossa cidade. Fazer com que árvores sejam plantadas e que melhores condições de vida podemos ter para a população. Muito obrigada. Agora, obviamente, falta apenas o nome de Tiago Rodrigues para fazer a sua pergunta. Tiago Rodrigues. E como, claro, só falta Sidney Franco da Rocha para responder, então, como candidato escolhido, ele está ausente, o debatedor ele tem 1 minuto para expor a pergunta que faria ao candidato ausente, obviamente ficará sem resposta. Sidney Rocha, um dos orgulhos na minha vida é de ser o completo oposto do senhor. Porque o senhor foi convidado para todos os debates. Eu não fui convidado para todos os debates. O senhor teve a oportunidade de a população de Franca os principais problemas, explicar todos os problemas da administração Alexandre Ferreira, que o senhor indicou. O senhor fala que é um ótimo administrador, né? Mas sequer não teve a capacidade de eleger um sucessor de qualidade. Então, Sidney Rocha, o senhor é um covarde. O senhor tem medo de debater aqui. O senhor é muito valente na frente do funcionário da prefeitura. O senhor é muito valente com a mãe que procura a creche. Mas o senhor não é valente para vir aqui debater conosco, que estamos em igualdade de condições com o senhor. E eu queria perguntar para o senhor também, Sidney Rocha, por que nós temos um déficit de creche de 2.200 crianças? Sendo que foi construído com dinheiro público tudo, só que, infelizmente, quem gera esse serviço é a iniciativa privada. Eu muito obrigada, candidato. Desta forma, nós chegamos ao final do 4º bloco deste debate. No próximo e último bloco, teremos as considerações finais de cada candidato a prefeito da cidade de Franca. Eleições 2016. O GCN tem um lado, o lado do eleitor. Difusora está apresentando